Hoje nós vamos falar sobre o 10º episódio de Rick e Morty, e lembrando, a maioria das pessoas que assistem ainda não são inscritas, e aqui postamos vídeos novos toda semana. Tamo junto, galera! Rick Sanchez da Terra, dimensão C-137. Você está preso por crimes... No episódio de hoje o Rick está sendo acusado de ser um assassino entre os multiversos, o que acaba deixando ele sem entender a situação, a qual irá se tornar uma loucura. Vamos acabar com isso. Tragam o Morty dele. Ai, caramba. Deixa o meu Morty fora disso. Você perdeu o direito de falar qualquer coisa. E na sequência, o Rick é levado para a fortaleza dos Ricks para ser julgado pelos supostos crimes que ele teria cometido em algum momento contra os Ricks alternativos. A Fortaleza dos Ricks é o quartel-general secreto do Conselho dos Ricks. Conselho dos Ricks? Como sabe, Morty, vários inimigos meus consideram minha genialidade uma ameaça. Basicamente é um refúgio no qual todos os Ricks de diferentes linhas no tempo podem ficar seguros de inimigos mortais ou outros problemas, os quais podem tornar-se uma ameaça para qualquer Rick. Eu acho que o objetivo de ser um Rick é ser o Rick. Guarde seu discurso anti-Rick para o Conselho dos Ricks, seu terror Rick. Guarda suas regras de Rick para as ovelhas Rick, seu porco Rick. E em seguida, eles levam o Rick para o Conselho dos Ricks, e o próprio Conselho começa o julgamento. E assim, finalmente o Rick C-137 consegue saber o que ele pode ter feito de errado. 27 Ricks brutalmente assassinados nas suas próprias linhas do tempo. O que tem a dizer, Rick Terráqueo C-137? Acham que eu fiz? E como assim, pô? É impossível que o Rick do universo C-137, que é o verdadeiro Rick, faria algo assim. Você é o descontente, o trapaceiro. Eu sou o Rick e vocês também eram antes de formar essa aliança idiota. Queriam ficar seguros do governo e aí se tornaram um governo idiota. E como o conselho viu que estava sem argumentos, decidiu apelar para a arma de portais do Rick. E só para lembrar, isso não se faz com um verdadeiro Rick, independentemente da situação atual. Arma de portais? Ah, qual é? Nunca olhe o histórico da arma de portais de um homem. Parece que você foi sozinho, exatamente para as linhas do tempo onde os assassinatos... E isso, está parecendo uma armação, mas o conselho acredita que o Rick tenha que ser condenado a qualquer custo, e coloca uma das piores sentenças para ele pagar. Possível de compreender. E também a cada 10 segundos ela fura suas bolas. Já ouvi demais. Corre, Morty! E agora, o Rick precisa despistar a qualquer custo essa legião de Ricks, que está tentando condenar ele por algo que não fez. Sendo assim, ele usa e abusa da arma de postais, para que ele consiga se safar dessa. Podem ter atravessado qualquer um desses. Ah, merda, perdemos eles de vista. Finalmente o Rick despertou os seguranças, e agora está ele em uma realidade bem esquisita, a qual, os seres humanos são cadeiras, e as cadeiras têm vidas próprias. Os Ricks vão perder algum tempo zoando o Jerry, eles não vão resistir. Mas quando ficarem entediados vão vir atrás da gente. Telefones ao marisco e fones get com porpetofone. Mais alguma coisa? Sim, mais fones fritos, por favor. Durante o almoço, o Morty pergunta ao Rick o porquê está sendo difícil de descobrir quem é o assassino, e por que muito Morty está sendo sequestrado. Entende, quando um Rick está com um Morty, as ondas geniais são bloqueadas por... ondas Morty. Porque nossas personalidades são muito diferentes. Mas antes dele responder, o Rick descobriu aonde está o assassino, porém o conselho rastreia os dois também. E sendo assim, eles precisam o mais rápido possível sair desse local também. Tá mentindo. Ei, dá uma olhada. Oh, droga! Ei, não pagaram a conta! Olha o X vermelho, o X vermelho! Eles tinham marcado um X vermelho, para não serem confundidos entre si. E em seguida, o Rick e o Morty entram na nave. Isso acontece. Ai, meu Deus, Rick, olha! Não são pessoas, Morty. São Mortys. Ai, meu Deus! E mano, isso que está acontecendo é algo desumano. Como que alguém poderia torturar tantos Mortys assim? E na sequência o Morty pergunta do Rick se ele seria capaz de fazer isto com ele. Eu jamais faria isso, é matança bárbara. Dá pra conseguir o mesmo efeito com, 5 Mortys e um capo. O que eu também não faria. E depois dessa cena perturbadora, eles resolveram entrar na fortaleza. Porém vários acontecimentos tornaram ainda mais estranho lá dentro. Desde monstros e criaturas, e até mesmo algo inesperado como isto. Ah, olha só, C-137, temos aqui mais um cliente durão. Palminha lenta, meio clichê. E em seguida,
Cada um dos dois foi levado para um local diferente e perigoso, e o Rick Maléfico pede ao Mori Maléfico para trancar o Mori em uma verdadeira prisão dos Moris. Leve o Mori dele daqui. Venha comigo. Entre aqui. E já o Rick foi amarrado numa mesa para virar experimento desse Rick, versão extremamente maléfica e assassina, o qual aparentemente não está para nenhum tipo de brincadeira no momento. E Rick, você não é tão esperto como pensa que é. Eu queria que me encontrasse. Não somos tão diferentes. Eu estou aqui. E você está bem aqui, Rick. E já o Rick estava sendo torturado tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu não sei vocês, mas estou bem curioso para tentar entender qual o verdadeiro plano desse Rick maléfico. Quer que eu me junte a você para acabar com o Conselho dos Ricks, é isso? É onde você quer chegar? Ah, por favor, eu estou muito bem sozinho. Eu só vou baixar o conteúdo do seu cérebro e depois te matar. E enquanto isso, o nosso Mori estava tentando organizar um motim, uma verdadeira revolução dos Mori, a qual ele dá motivação necessária, e do próprio medo deles, o Mori tenta mostrar um caminho. Sei que estão com medo porque eu tô com medo, mas não é razão pra aceitar nosso destino. Eu cansei de ser um escudo humano, sou mais que um martelo. Ele é o único e verdadeiro Mori. E durante o discurso dele, a revolução dos Mori chegou na hora certa, e começaram a destruir tudo, como uma forma de vingança, depois de tanta tortura, contra os Moris. Aqui para ver como continua. Não, eu sou alérgico a babacas. Oh, que patético. Sabemos que se existe alguma verdade no universo é que Ricks não se importam com Moris. E na sequência, os Moris fizeram uma verdadeira rebelião, e partiram para cima do Rick Maléfico, e com isso o Mori do universo C137 conseguiu ter tempo para salvar o Rick. Seus bastardinhos, me matem! Mori, até que enfim, me tira daqui! Vai! Tem sorte por eu não ser um Rick. Não é hora pra DR. E desde que o Rick foi solto, ele mais que depressa libertou todos os Moris, os quais estavam sendo torturados, o que aumentou ainda mais a rebelião deles, a ponto de a Federação dos Rick chegar para ajudar. Mas o que vai acontecer com todos esses Moris? Vão voltar para as famílias deles, pobres bastardos sem Ricks. E agora, que a Federação dos Ricks finalmente sabe o que tinha acontecido com os Moris, e de quem era a culpa, eles acharam interessante pedir desculpas e retribuir a ajuda do Rick e do Mori C137. E compensá-lo com esse voucher para uma reposição de Mori grátis. Do seu... Mori... pessoal, não é uma boa hora. Vem. E depois desse presente, alguns Ricks médicos foram até ao corpo do Rick Maléfico, para conferir se tinha algo de estranho no cérebro dele, e parece que eles acharam algo. Minha nossa! Eu já vi essa tecnologia antes. E que estava sendo controlado remotamente por outra pessoa. Esse é o receptor. É, mas onde está o transmissor? E como assim, pô? Eu já não estou entendendo mais nada. Então, já que o Rick Maléfico estava sendo controlado remotamente, quem poderia ser o verdadeiro assassino?